Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância na nossa prática, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida, sempre conversamos com vocês de uma maneira descontraída, mas didática, sobre algum tema interessante. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Tudo bem, meu amigo? Hoje nós vamos falar de insuficiência venosa, né? Dando aí uma continuidade, né? Semana passada a gente falou de doença arterial obstrutiva periférica e hoje a gente vai falar de insuficiência venosa, que é uma queixa extremamente comum. Eu acho que só não houve queixa de insuficiência venosa quem não pergunta ou quem não ouve o paciente falar, né? Você na geriatria, você vê muito insuficiência venosa? Quase 100%, Insuficiência venosa é doença de vovô e de vovó? 102%, que a secretária também reclama, o médico, todo mundo reclama. Todo mundo, né? Já vai todo mundo ganhar uma meia elástica, né, no final do dia. Mas no final também ninguém vai usar, né? Exatamente. A gente vai acabar conversando um pouquinho sobre isso. Então, o que é a insuficiência venosa, né? Que a gente está fazendo graça aqui. A veia, né? Ela é um órgão, certo? Certo. Já parou para pensar nisso? Que a veia é um órgão? Com certeza, com todas as suas A características. veia é um órgão, ela tem função, tem um tecido, certo? Qual é a função da veia? A veia, ela leva o sangue de volta Pro coração, né? para o coração, né? Exceto em sistemas porta, que ela leva para outro órgão. Um órgão que uma veia leva para outro órgão é veia porta, hepática. Uhum. Outro local que tem sistema porta é a hipófise, do hipotálamo para a hipófise, né? E no final das contas, dentro do próprio coração, as veias também levam ela de volta para o coração, né? A veia pulmonar, por exemplo, leva para o átrio esquerdo. E as veias dos membros inferiores, ela tem uma característica especial. Por quê? Porque elas têm que vencer a gravidade, né? E automaticamente, para vencer a gravidade, ela é dotada de válvulas, né? Para evitar o refluxo daquele sangue. Só que conforme os anos vão passando, aquelas veias vão se distendendo, vão perdendo o processo de rigidez, digamos assim, uma certa elasticidade, e aquelas válvulas vão esgarçando. Então aquele sangue não retorna adequadamente, ele cria uma estase naquele local, acaba dilatando aquelas veias, tortuando aqueles vasos, e esse é o quadro clínico da insuficiência venosa crônica, um quadro de congestão e estase nos membros inferiores. Não é isso, Áureo? É isso. Essas válvulas, como o Dr. Guilherme falou, elas são como bolsos de camisa, né? Assim, para ficar mais fácil do pessoal entender. Então, é um bolso de camisa que está ali fechado, né? E aí o sangue vai no seu sentido antigravitacional, vamos dizer assim, né? Voltando para o coração. E qualquer tendência de retorno é brecado. Abre ali o bolso de camisa, né? E não deixa o sangue... Contingenciado, brecado. Exatamente. Né? Então, só que aí há uma perda dessa contingência. Exatamente. Então, com o tempo, com o próprio envelhecimento, isso acontece e... Quando a pessoa tem trombose, ou até as próprias varizes mesmo fazem com que ela perca, né, o paciente perca esse mecanismo de anti-refluxo. O próprio sedentarismo, né? Porque também a panturrilha faz um pouco desse trabalho, né? O de bomba, né? Segundo coração, né? É isso aí. A obesidade, né? Porque a obesidade também dificulta esse retorno venoso, aumento da pressão intraabdominal também, gestação, por exemplo. Aumento de próstata. O próprio aumento do estrogênio, né? As mulheres são muito mais suscetíveis a ter insuficiência venosa do que o homem, não que o homem não tenha. Uhum. Histórico familiar, né? Os italianões lá do Mediterrâneo, com aquelas panturrilhas enormes e varicosas e com insuficiência venosa, sofrem bastante. Tabagismo, mais uma vez, porque gera inflamação do próprio vaso, né? Então, a gente tem uma sequência aí de fatores de risco para a pessoa desenvolver insuficiência venosa crônica, né? O Áureo estava falando de varizes, né? Já viu alguém falar minha varize? Minha varize já. Mas aí você tem narize? Não tem. Então, como é que é o singular de varizes? Variz, Variz, né?
Porque você tem um nariz, você não Mas tem um nariz. mas eu nunca vi o singular de varizes, não. Ninguém nunca falou variz? Não. Minha variz Não- está doendo. Não, e outra, e eu nunca vi uma variz Porque só, na né? verdade a pessoa tem várias. Mas Exatamente. você já ouviu falar no termo varize? Varize já do leigo. Mas não E a existe gente varize. sabe que é errado. É variz. É variz. E varizes. Assim como o plural de tórax é tóraces. Tórax. Não é tóraxes. É. É tóraces. Então, Medcode também é cultura aí dentro do português, beleza? Então lembre, quando a mamãe, a vovó fala minha varize, você fala não. É variz, uma variz, Varizes. várias varizes, beleza? Então, em relação às manifestações clínicas, a apresentação de veias varicosas é uma, né? É. Consegue lembrar de mais? Alteração, casos mais crônicos, né? Alteração da coloração da pele, principalmente distalmente, né, nos membros inferiores, geralmente de terço distal, né, de panturrilha para baixo, né? Fica com aquela De perna coloração pra baixo. férrea, né? A chamada Férrea. dermatite ocre. Exatamente. Você sabia que o Guilherme tem um sinal semiológico? Eu Daí? tenho um sinal semiológico, Qual deles? que é o sinal, o flip-flop sandal sign, é o sinal das havaianas. Porque o brasileiro ele usa muitas havaianas e não é infrequente, né, para quem faz ambulatório em hospital público, alguns daqueles pacientes só têm havaiana para usar, né? É. E eles acabam desenvolvendo insuficiência venosa crônica, edema por aumento da pressão hidrostática naquele membro inferior e congestão, e as alças das havaianas geram compressão local naquele ponto do pé, e naquele ponto não gera hiperpigmentação. É. E Pouco, fica a né? marca das havaianas perfeita. É. O principal diagnóstico diferencial é queimadura solar. Muitos de vocês usam havaianas, pegam um bronze e fica a marca. Mas a dermatite ocre não é formada nenhuma variz naquele local. É. Então, dá uma olhada aí no International Wound Journal, Flip-Flops Sandal Sign. Dá uma olhada lá no artigo publicado. É um sinal semiológico que a gente teve orgulho aí de descrever para a insuficiência venosa. Presença de telangiectasias, prurido, coçadura, né? A dermatite, né? É. E além de, e assim, mais importante, mais prevalente do que os sinais são os sintomas, né? Dor, Dor é a Peso, perna pesada, né? O sensação paciente, de peso. a primeira queixa é perna pesada. Doutor, fico com a perna pesada ao longo do dia, vai piorando durante o dia e tal. E aí chega no final do dia, ele faz o quê? Bota a perna pro Levanta alto. a perna pro alto, melhor. Aí eu falo para os meus alunos, como é que você sabe que não é insuficiência cardíaca? Ele tem edemas de membros inferiores, bilaterais, simétricos, pior no final do dia, por aumento de pressão hidrostática, no final do dia ele bota a perna para o alto. Seca tudo. Como você sabe que a insuficiência venosa não é a insuficiência cardíaca? Na insuficiência venosa, a perna seca e o paciente segue numa boa. Se for insuficiência cardíaca, ele bota a perna para o alto, enche o pulmão Piora, dá e ele falta faz, de ar, né? ele faz ortopneia, faz dispneia paroxística, né? Com certeza. Outro detalhe, né? Existe a lipodermatosclerose, né? Que é aquela pele seca, né? Descamativa, por vezes faz um prurido, uma coçadura, e o paciente às vezes desenvolve celulite de repetição. Pela coçadura mesmo. Quantas vezes você já viu isso chegar numa emergência, paciente com celulite no membro inferior, e aí você vai examinar, ele tem uma insuficiência venosa ali, a porta de entrada, né? E às vezes você trata a celulite, não trata a insuficiência venosa e o paciente faz uma nova celulite. Porque o tratamento da insuficiência venosa a gente vai falar que é complicadinho, né? Complicadinho de resolver, né? Bem complicados. Sabe o que trata, por exemplo, a lipodermatosclerose? Essa atrofia dérmica? Anabólico oral, oxandrolona e estanozolol trata. Daí também eu aprendi hoje. É uma indicação médica da oxandrolona e do estanozolol. Tratamento de lipodermatosclerose. Eu não sei falar francês, mas atrofia blanche. Atrofia branca, né? Descrito aí na semiologia francesa. Paniculite, né? Que é a lipodermatosclerose, a gente já falou. Então, todas essas são manifestações clínicas de insuficiência venosa. Só esqueci de uma, que talvez seja uma das principais. Você já saiu na rua, viu aquela senhorinha com aquela tala em volta do tornozelo, tapando aquela úlcera crônica que não fecha nunca? Essa úlcera é bem problemática. E sangra, né? Aquela úlcera malleolar, né? Perimalleolar. É. Eu que trabalhei muito em enfermarias, né? Já internei muito
úlcera perimaliolar, celulite, infecção de úlcera perimaliolar crônica. Você pergunta para o paciente, eu tenho essa úlcera há 2 anos, e ela não fecha nunca, né? É. Ambulatórios de cirurgia vascular, angiologia também devem ser lotados desse daí. Mas enfim, Áureo, quer falar um pouquinho sobre o tratamento não farmacológico ou o tratamento farmacológico de insuficiência venosa assim, o crônica? tratamento não farmacológico Compressão. compressão, né? Compressão e elevação de membro, né? Então, a elevação de membro é uma coisa que, às vezes, não é tão difícil se o paciente tem uma disciplina, né? Então, o paciente, eu trato muito de idoso, e idoso fica muito em casa, né? Então, o que eu oriento é, olha, tá lá sentada, lá vendo televisão, bota ali um aparadorzinho lá e levanta as pernas, né? Só com isso já melhora. Porque o idoso é isso que você falou, né? Quando você tem um edema de membros inferiores, você tem chance muito maior de desenvolvimento, por exemplo, de infecção, né? Então a pele ali fica muito mais sensível, né? E, enfim, bactérias, coçadura, né? Traumas também que o idoso está sujeito, né? Então, reduzir o edema faz parte, né, do aumento da segurança do paciente, né? Sem tratar diretamente a doença, né? Então, a redução do edema, então, elevação de membro, meias elásticas, né? Na maioria absoluta das vezes, o problema está abaixo do joelho, então você não precisa usar aquela meia elástica até a coxa. Até a coxa. Então, a meia elástica 3/4 já resolve, que vai até abaixo do joelho. E não precisa ser aquela compressão extrema. A compressão média é a maioria das vezes. Né? Existe até uma tabela que tem no seu Medcode, se você buscar lá para insuficiência venosa crônica, de indicações precisas dos diferentes tipos de meia, né? Mas, no geral, a meia de média compressão atende perfeitamente. Exatamente. E tem que usar a meia, né, amigo? Isso é que é o problema, né? Que o sujeito tem que ter disciplina para, de manhã cedo, né, calçar ali e ficar com aquilo o dia inteiro. E as desculpas são múltiplas, né? A desculpa de que machuca, incomoda, que é feio. No idoso, assim, que atrapalha para fazer xixi quando é aquela meia completa até a cintura, cima, né? O idoso, ele muitas das vezes tem problema realmente de mobilidade, de manusear, né? E não é fácil de você calçar aquilo. E nem tirar depois. Então, para o idoso, a gente até releva, né? Mas se o idoso tem um cuidador... O ideal, né, é que a meia de compressão ela seja usada de forma até preventiva, né? Por exemplo, mulheres com histórico familiar, uso de anticoncepcional, que já tem um pezinho acima, que é mais sedentária. Pô, já era legal. Já usa logo, usar a meia de compressão. Até porque a mulher, ela tem a questão estética, né? O homem também tem, mas eu tô falando da mulher de forma geral aí. Fica mais incomodada com as varizes, né, do aspecto estético, então tem que usar preventivamente, né? E o fortalecimento da panturrilha, claro, né, o exercício físico, né? Então, para fortalecer a panturrilha, não tem outro jeito, é andar. Andar e fazer uma atividade física que exige ali da panturrilha. Na musculação isso é muito simples, né? Malhar a panturrilha é muito fácil, né? Não exige nenhum aparelho, você não precisa nem do aparelho, você precisa de um degrau. Um degrau você resolve. Ou até no plano, né? Até no plano dá para você trabalhar. Certamente. Mas no idoso, que já tem um problema de equilíbrio e tal, então o que eu recomendo é andar. Anda, se movimenta, que aí ele andando, ele vai trabalhar a panturrilha e já vai melhorar ali o retorno venoso, né? E em relação ao tratamento farmacológico, o que a gente usa são os venotônicos, né? Exatamente, que tem várias críticas, né? Você tem vários trabalhos mostrando que a eficácia não é lá essas coisas. O Daflon, Venalote, Flavenos. E tem várias marcas diferentes, né? E a diosmina com a esperidina, né? Os mais usados aí. Até a castanha da Índia e vitamina E que a gente falou também. Isso, também são utilizados. É usado. Diosmina e esperidina ainda tem uma comprovação científica, que não é tão forte, mas tem estudos validados aí mostrando a eficácia da diosmina e da esperidina. Castanha da Índia também tem alguns, mas nem tantos quanto a diosmina e a esperidina. E tem várias outras substâncias que são usadas de ação conjuntiva, né? Com anticoagulante, né? O irudoide pomada. Né? O Venalote creme também pode ser usado. Para ação local, certamente. Aí bom manter hidratado ali também a área, porque dá muito ressecamento também da pele, né? Exatamente. Coceira pela dermatite, né? E higiene local, lógico, pelo risco de desenvolvimento de celulite, né? De abertura de úlcera,
até pro trauma É. eventual, né? E a pele fica friável e a veia tá ali, né? A veia fica Exatamente. muito superficial, então a úlcera varicosa é terrível, ela não fecha, primeiro porque a pele não deixa, segundo que E a aí, no caso de dilatação úlcera, né, demora. você não vai usar a meia, né? Não, Por aí causa, você aí não você pode faz dormir aquela em cima. bota, né? A É, bota de Una, bota de Una. que você faz uma limpeza, pode usar os cremes que a gente citou, né? E faz a bota de compressão, uma Isso, tala, né? tala. Para É, tentar com tala cicatrizar, né? ortopédica mesmo, é. Tentar a cicatrização. E é demorada a cicatrização, o tratamento é complicadíssimo, né? E as intervenções cirúrgicas, no caso escleroterapia, né, que é muito feita ambulatorialmente, É. muitas com intenção estética, de dar uma limpeza ali, e volta tudo depois, principalmente se não fizer a terapia de compressão, com meia, né? Hoje a gente tem a espuma, né? A Sim, espuma sim. foi um advento aí que mudou radicalmente a história do tratamento, né? Eu trabalho com uma cirurgiã vascular, né, que é da UERJ, e ela já me falou isso, falou, olha, a gente marcava 3 cirurgias, né, para correção das varizes e membros inferiores em uma manhã. Agora a gente marca 15 espumas, né? Então, o tratamento com espuma tem uma eficácia. Claro que o especialista que vai saber qual caso que vai indicar ou não a espuma. Mas ela falou, nos casos que você tem equivalência, a eficácia é igual, né? E a possibilidade de tratamento é muito maior, né? É um tratamento minimamente invasivo, é uma injeção subcutânea, né? Rasa, né? Uma agulha rasa, que o paciente faz aquilo e vai embora para casa. Né? Na verdade, ali você está fechando colaterais, né? Exatamente. Né? Superficiais. É superficial mesmo. Então, o advento da espuma também foi um grande diferencial. Casos mais graves, você pode fazer cirurgias com safenectomia e etc, né? Casos mais graves não respondem à espuma e nem à escleroterapia. Né? Nos casos onde você tem um comprometimento muito maior, dilatações muito grandes, aí não tem jeito. Você vai tirar aquela veia que já tá totalmente cambaleante, e aí o fluxo vai ter que ser gerado pelas outras que sobraram, né? Que de repente tem uma resistência maior. E que vão se dilatar, futuramente se dilatam, né? Futuramente vão se... Se não tratar as outras coisas, né? Tudo vai dar ordem ao caos, né? Para depois voltar à ordem novamente. Bom, Auri, e aí? Gostou do nosso papo MedCode? Direto e reto sobre insuficiência venosa? Direto e reto, uma doença muito comum, né, na geriatria e na clínica médica de uma maneira geral. Lembrar do tratamento hoje com a espuma, com uma possibilidade muito boa. E avaliação do especialista, né? O cirurgião vascular é que manda nesses casos aí. E esperança aí, há esperança para as meias de compressão, né? Com certeza. Alguém vai usar isso. Ainda é o tratamento que funciona em todas as fases, e né? tem muita resistência, né? Mas tem muita resistência da população, com certeza. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham aprendido que não é varize, é variz e são varizes, né? Aguardo vocês no Papo MedCode da semana que vem. Um abraço e até lá.